Lucy Aihara é uma grande amiga, grande não porque ela é baixinha. Sou mesmo, 1,55, baixinha. Que tem diabetes há muito tempo, ela vai contar dela para vocês. Ela é fisioterapeuta e profissional de educação física e é um grande prazer te receber. E eu tenho certeza, o papo vai ser ótimo. As pessoas vão entrando aqui, Lucy, e aí a gente vai, assim, também de vez em quando vendo se alguém está comentando alguma coisa, mas em princípio o papo é entre nós. Eles ficam aí assistindo, tá bom? Tá ok, perfeito. Muito Vamos lá. obrigada pela sua presença e, por favor, se apresente. Fale de você um pouco, da tua trajetória, como é que você chegou até aqui, quanto tempo você tem de doçura, porque você continua doce, né? O que você quiser ir contando e eu vou te interrompendo e contando algumas coisas no meio do caminho. Tá ok, vai ser um prazer estar aqui com você e com todas as pessoas com diabetes, independente de quantos anos a pessoa tem de diabetes, independente de qual tipo de diabetes a pessoa tem, independente se só a mãe tem, se só a avó tem, enfim, todo mundo que tem uma relação próxima, média, distante, com todas as pessoas que têm o diabetes, né? Bom, como você disse, meu nome é Lucy, Lucy Aihara, eu sou descendente de japonês. Não, né? Notamos, a gente não tinha percebido, não. Fez sim, é verdade. Tem gente que fala assim, não sabe nem se é japonês, se é chinês, se é coreano, né? Porque tudo é do mundo. oriental. É, né? Do mundo. É, do mundo, né? Então, eu sou descendente de japonesa, enfim. E eu tenho diabetes tipo 1 desde 1980, né? Foi o ano que... faz um pouquinho de tempo, né? Mas naquela época, você lembra o quanto era difícil ter diabetes, o quanto era desconhecido, né? Tudo relacionado ao diabetes, o quanto a gente não tinha de insulinas, como a gente tem hoje, né? O quanto a gente não tinha de aparelho de glicemia. Eu tenho um aparelho enorme, desse tamanho, assim, alto, que está lá no museu da DJ, né? De tão antigo que é o negócio, e que demorava horrores, né, Jane? Sim, e era bem mais complicado. Faz pouco tempo, porque assim, eu só consegui meu primeiro glicosímetro, eu acho que eu tinha... Foi depois dessa época, mais ou menos 85, por aí. Não, depois, bem depois. Bem depois. A minha filha já era nascida quando eu consegui meu primeiro glicosímetro. Nossa! A minha filha nasceu em 85, então era muito caro, né? O pessoal hoje reclama que é caro. Sempre foi, e eu acho que naquela época era ainda mais difícil. Mais caro ainda. E naquela época pouco se tinha, né, de conhecimento, informação, alimentação, o que era certo, o que era errado. Só sei que eu só podia comer 4 frutas por dia e que eu tinha que evitar, assim, frutas como banana, manga, que mais era? Caqui, banana, uva, né? Então eram frutas proibidas, né? E assim a gente viveu durante muito tempo. A sorte que eu era atleta de natação. Em 1980 eu já tinha 12 anos de idade, né? E eu treinava muito, treinava assim 6 dias na semana, com dias onde eu realizava 2 treinos diários. 5 horas da manhã e depois às 3 horas da tarde até às 6 horas da tarde, né? Das 5 até às 7, depois das 3 às 6 da tarde. Então quando você foi diagnosticada, você já treinava? Eu já treinava. E continuou ou foi mandado parar? Não. Eu continuei. Na verdade, ninguém mandou parar, aliás, incentivavam, né? A única coisa que eu tinha que fazer antes de nadar era comer prestígio, né?
Eu só podia comer prestígio. Naquela época estava saindo Toblerone, sei lá, e eu adorava aquele Toblerone, né? E assim, mas mãe, eu não aguento mais comer prestígio. Então, naquela época era isso, né? Era isso que a gente tinha e era só glicofita, né? Então, Sim. né? Aquela fitinha lá que, ai, para que eu vou fazer isso? Não serve para nada. Ela não me conta nada, mãe. Né? A Eu me gente não lembro. tinha conhecimento, né? A E é gente não tinha. interessante que hoje tem gente que não sabe isso. E aquela fitinha, ela não media a nossa glicemia, ela media, em média, quanto há 4 ou 6 horas atrás estaria a glicemia que filtrou Isso. e passou, transbordou para dentro do rim, né? Transbordou pelo rim para dentro Aham, da urina. Então, quer da dizer, urina. É. ela não Não dizia era muita a coisa. glicemia na hora, né? Que nem a gente faz a pontinha de dedo e mede a glicemia na hora, né? Era uma coisa assim que já tinha sido, né? Era uma coisa já do passado, né? Então, pelo menos assim, a gente bebe água, pelo menos a gente demora 2 horas para a gente eliminar essa água através da urina. Lógico que quando você está com uma hiperglicemia, você vai beber mais água, você vai fazer mais xixi, né? Então, são todas aquelas polis que a gente sabe, poliúria, polidipsia e polifagia, né? Então, naquela época, graças a Deus, eu acho que em função disso, o meu diabetes é bom, o meu estado de saúde é bom, né? Eu não tenho complicações sérias, senão é, neuropatia diabética, né? Eu tenho neuropatia diabética, eu tenho síndrome do túnel do carpo, síndrome do nervo mediano, né? Uhum. Então, pega esses 3 dedos do meio, né? E esse nervo passa aqui num túnel que a gente chama de túnel do carpo. Mas a causa dessa síndrome do túnel do carpo, ela não é só a Não. obstrução aqui. Existe toda essa parte de cotovelo e de mão que também, né, se aqui tiver com edema, ele pode dificultar essa passagem do nervo e começar a dar aqueles dedos em gatilho, né? Aquele que todo Do mundo que puer. tem neuropatia, né, Uhum. apresenta o dedo Em em algum gatilho momento, em algum em algum momento isso momento aparece. da Isso. doença, né? Viu, gente, como é bom Então, conversar com alguém que entende? Né? Porque a gente vai entendendo melhor. Isso é muito bom. e na verdade, existem ossos do carpo que eles ficam aqui, né? Esses ossos do carpo são ossinhos bem pequenininhos, assim, e são vários, 2 fileiras de ossinhos. Eles pressionam. Não, às vezes o ossinho, ele tá para baixo, né? Ele está para baixo, então ele está mal posicionado e Uhum. ele obstrui a passagem, ele impede a circulação desse nervo para funcionar bem a sua mão, né? E isso daí eu descobri quando eu fiz um curso chamado Soie. Eu sou fisioterapeuta também, e nesse curso de Soie é uma fisioterapia articular analítica Hum. onde a gente trabalha especificamente com o melhor posicionamento articular do osso, né? Do vaso, do nervo, enfim. Mas a gente coloca o osso no lugar que ele deveria estar, né? Aham. Fazendo esse curso, eu falei assim, mas não adianta eu saber só colocar o osso no lugar, porque se existir uma diferença de tensão, né, em alguma região, desequilíbrio muscular, Uhum. né? Acabou, né? Todo Vai continuar puxando. vai Uhum. puxar e daí o desequilíbrio volta e a complicação não melhora. E daí nessa época que eu fiz o Soie, eu estava conversando com fisioterapeutas que estavam também no curso e falei, olha, eu preciso aprender uma técnica que trabalhe com as fáscias, né? E Explica daí fáscias. oi? Explica fáscias, porque tem gente aqui que não sabe do que você está Fáscia. falando.
Então, todo mundo, eu acho que se for, já tiver cozinhado uma vez na vida ou visto na televisão, né, aquele músculo, um músculo, uma carne, por exemplo, Uhum. tem aquela pelezinha branquinha fininha. A fáscia, ela cobre cada fibra muscular. Na união das fibras musculares, forma um músculo. Esse músculo tem o prolongamento dessas fáscias que cobrem cada fibra muscular e ele vai gerar o tendão. Tendão. O Uhum. tendão, ele se prende em dois ossos. Quando você contrai o músculo, você realiza movimento, né? As fáscias, além de cobrir cada fibra muscular, ele cobre o músculo todo. Uhum. E ele também junta todos os músculos, tipo quadríceps, né, femoral, que é a Que são coxa, 4, né? né? Uhum. Quatro, quadríceps, que é a cabeça, quatro Uhum. cabeças. Tem o reto femoral, vasto medial, vasto intermédio, vasto lateral. Ele Gente, é vai a fazer, aula, viu? Vamos aproveitar. é, cada músculo, reto femoral, vasto medial, vasto intermédio, vasto lateral. E ele também, a face, ela cobre todos esses quatro músculos, né? A fáscia é uma estrutura fibroelástica, né? Então, ela tem a capacidade de ter essa elasticidade, mas além disso, a fáscia ela pode e ela dá estrutura, porque ela Estrutura, tem firmeza para aquilo. Uhum. firmeza e forma, né? Uhum. Então, ela dá estrutura e tamanho do músculo. Ele é como se fosse uma rede mesmo, né? De É fibras uma que vão para rede. cima, para o Uhum. lado, para baixo, para dentro, para fora. Então, ele dá estrutura, né? Ele dá estrutura para o órgão, porque o músculo também é um É órgão, um órgão. É né? interessante, Assim, é ah, interessante isso que você está falando, porque eu quero puxar para uma coisa que eu acho que as pessoas vão entender muito bem o teu importante papel nessa contribuição para estar colaborando com as pessoas em entenderem melhor a sua condição de diabetes e, inclusive, complicações que ocorrem em decorrência da gente não compreender o processo. Se essa isso. fáscia dá contorno, dá estrutura, dá. Eu gosto da palavra contorno, mas é o desenho, vai ser muito bem desenhado, né, por essas fáscias. Fáscias são tecido conjuntivo? A fáscia, na verdade, ele não é um tecido conjuntivo, eles já estão dando esse nome de tecido, mas é, eu, eu acho que ele é um tecido, né? Porque ele é um tecido fibroelástico. Inclusive que a Ele gente é um tecido que identifica quando recobre, né? move ele. Identifica, inclusive, no exemplo que você estava falando, aquelas pelezinhas fininhas que a gente encontra no músculo da carne que vai ser Isso, consumida, né? isso. E será que nossos diabéticos sabem que no meio desse tecido a glicose se deposita? Sim, é isso mesmo, né? Na verdade, é isso que a gente tem que ficar esperto. Por quê? O que que acontece com a pessoa com diabetes e descompensada? Né? Como eu já falei, dá muita sede, muita vontade de fazer xixi. E a pessoa, quando sente sede, ela já está desidratada. Desidratada. Esse é o grande problema, né? A pessoa não se não dá importância tanto à hidratação muitas das vezes, principalmente a terceira idade, né? A E gente perde um criança. pouco disso. Uhum. Criança também acontece. Sabe que já veio uma mãe falando: "Ai, a minha filha, ela não faz xixi, aliás, ela faz xixi à noite na cama". Por quê? Daí eu dei a explicação para ela, falando: se ela tiver diabetes, aí ela precisa ir no endocrinologista, fazer toda a avaliação e aí ser insulinizada e todo o processo. Mas se ela não tiver diabetes, ela bebe água? Eu perguntei para ela. Ai, mais ou menos. Olha, então faça com que ela beba pelo menos 20 ml por quilo de peso, que esse é o mínimo que a pessoa tem que tomar para ter uma condição saudável de músculo e Uhum. hidratação. Hidratação. Desde que, desde que
não esteja com diabetes descompensado, Sim. né? Que daí ele vai precisar beber água. Mais ainda. Uhum. Mais ainda. Até porque ele vai eliminar esse excesso de açúcar através da urina, né? Exato. Então, isso é uma forma inteligente do corpo de trazer esse equilíbrio dessa forma, que não é, né? E assim, o que acontece quando os tecidos ficam desidratados? As fáscias, normalmente, elas têm que deslizar umas sobre as outras. Quando ela desliza, né, a gente produz um negócio chamado ácido hialurônico. Uhum. Esse ácido hialurônico, que faz muito bem para a pele, para as rugas, para prevenção e tratamento das rugas, isso daí, esse ácido hialurônico, ele só é produzido através de fibrócitos que estão dentro das células. E ele vai ser produzido se tiver esse trabalho de deslizamento das camadas das fáscias, que é quando que a gente realiza esse tipo de movimentação? Exercício físico. Exercício físico é o melhor tratamento para a pessoa que tem diabetes, no nosso caso, por exemplo. Diabetes, uma boa insulinização ou um medicamento adequado à necessidade do seu organismo, né? E a prática do exercício fisiológico e a prática do exercício junto da alimentação adequada, junto do medicamento adequado, você tem uma vida mais saudável, né? E com menor risco de complicações. Eu trabalho com complicação, por quê? Em 1999, eu já era velha, eu me formei em educação física em 89. Você, né? Já era velha. Ah, obrigada. Não, já era velha de profissão de educação física, já tinha 10 anos de profissão, de prática. E eu, na época, só dava aula de natação e hidroginástica, e daí eu falei assim, não, eu preciso fazer mais alguma coisa. Isso não está suficiente para o que eu quero, né, em termos de profissão. E daí eu fui parar no grupo do INCOR para estudar sobre condicionamento físico aplicado à prevenção e reabilitação cardíaca. Eu aprendi muito lá, né? E eu indico às pessoas que são profissionais da área de educação física buscar a pós-graduação Lato Sensu, que se chama Aprimoramento no INCOR, né? É um curso que a gente não paga para fazer a pós-graduação e a gente recebe uma bolsa de estudos, né? Mas você trabalha 8 horas por dia durante 5 dias na semana, durante um ano, né? Eu aprendi a tratar, usando o exercício físico para reabilitar pessoas que tiveram infarto, né? Então, aliás, situação extremamente comum entre pessoas com diabetes, que a maior causa de morte em diabéticos é problemas cardiovasculares, né? Exato. E as pessoas que têm diabetes têm de 2 a 4 vezes maior incidência de problemas cardiovasculares do que os não diabéticos, isso, né? Perfeito, é isso mesmo. Né? A gente já fez 3 e vamos fazer vários, porque somos muitos. E o recado tem sido muito interessante. E cada um de nós tem uma vida diferente, teve uma trajetória diferente, então está sendo muito rico das pessoas perceberem que, primeiro, nós somos normais. Segundo, a gente existe. Não, primeiro, a gente existe. Segundo, nós somos normais. Mas temos cada um uma trajetória distinta e resultados dessa trajetória. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha amiga Lucy, porque não apenas ela tem uma trajetória dela de sucesso, mas ela nos tem auxiliado, e eu quero ainda comentar, porque a Lucy tratou de mim também, e foi muito interessante tudo que eu aprendi com ela, como é importante a gente estar contribuindo com esse nosso saber, e quase todos nós trabalhamos efetivamente como educadores em diabetes, né? Pode não ter esse título formal, mas a gente faz de fato. Formalmente, exatamente, nós fazemos isso. E eu acho que essa é uma bênção, porque nós temos a bênção de ter décadas de experiência e de vivência
e poder contribuir com os outros. E você tem feito isso de forma magistral. Então, eu fico muito orgulhosa de você estar aqui contando tudo isso. Eu Mas que te fico atrapalhei. feliz, Jane. Imagina, eu que fico feliz, eu aprendo muito, né? Porque na minha vida, como profissional da área de educação física, ou mesmo como fisioterapeuta, a gente não aprende a calcular o quanto a gente precisa de insulina para manter uma vida, né? Em relação ao peso, né? Isso daí é um diferencial que, na verdade, o educador em diabetes, ele deveria ser oficialmente registrado, né, como profissional da área de saúde, né, específico para as pessoas com diabetes, porque a gente tem qualidades que não é todo mundo que tem, né? E a pessoa que não tem diabetes, eu acho que é mais difícil dela entender, né, o que fazer com resultados de glicemia, né? Então, e esse é um critério básico necessário para realizar um exercício seguro, para realizar uma fisioterapia segura, Para né? E comer, também para a pessoa conseguir viver, né? Então, assim, a gente precisa ter esse respaldo. O médico, ele atende uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, para uma quê? vez a cada ano, né? E a gente, como educador, a gente conseguiria estar mais próximo das pessoas com diabetes e dar maior assistência e saber o que fazer, orientar como fazer para não acontecer esse tipo de problema, no caso de hipoglicemia severa, ou mesmo em casos de hiperglicemias severas, né? Pessoas que Então, permanecem longo tempo em situações de hiper, porque tem que esperar 3, 6 meses para voltar ao médico e não encontram como. E isso é um problema isso, estrutural, sem dúvida. é. Então, e eu até queria te perguntar, Jane, você que é uma educadora em diabetes, né? Como acontece isso no mundo? Aqui no Brasil, né, os educadores em diabetes não são reconhecidos, né? E isso daí é um grande problema, né? Eu acho que assim, a saúde a gente tem que ter a pessoa principal é o paciente. Não é quem faz o tratamento. Ele também é importante, mas o principal, quem a gente tem que ver é o paciente, né? E isso é esquecido, né? Você vai estar lá diariamente, você vai estar dando exercício físico e você vai saber o que fazer com a glicemia, você vai saber o quanto aplicar de insulina se a glicemia estiver acima de 300 e for fazer um exercício. Que exercício físico melhor a gente utilizar quando a Quanto glicemia está tempo, mais qual a alta? intensidade e a Frequência, alimentação? duração, né? Que são qualidades e necessidades que o profissional da área de educação física ele é capaz de fazer isso e acompanhar isso. Só que ele precisa aprender o que fazer, né, quando uma glicemia estiver mais alta, o que fazer quando uma glicemia estiver mais baixa, o que fazer quando uma basal está muito alta e a resistência da insulina aumenta, né? O quanto isso é importante para a gente manter uma saúde íntegra, ou mais próximo da íntegra, né, do paciente com diabetes. E isso a gente tem visto muito, né, Jane? Isso acontece direto e eu acompanho no seu grupo, eu tento dar uma ajuda quando eu vejo alguém, assim, eu chego, converso, às vezes chego no particular, porque é ruim a gente, né? Eu quero aproveitar nesse sentido e aproveitar o teu conhecimento para responder uma questão que é muito frequente. E eu já toquei nela com você. Você estava falando, e eu acho que você queria comentar sobre as tuas outras formações, Sim, e você estava falando sobre a questão das fáscias, que foi por sim. onde não por onde eu te conheci, mas como profissional foi por onde eu te conheci. A Lucy fez um trabalho de fasciaterapia comigo e foi muito interessante de compreender uma parte desse processo. E conversando, nós observamos, primeiro, explicando para quem está nos assistindo,
Insulina é o principal, é um hormônio, não é um remedinho. Insulina é um hormônio que, como pessoas com diabetes tipo 1 todas, e pessoas com diabetes tipo 2, ou MOD, ou outros tipos, podem ter uma deficiência relativa, mas tipo 1 tem deficiência de produção. Então, para viver, para sobreviver, e a gente não quer só sobreviver, a gente quer viver, nós precisamos repor essa insulina. Então, fazem 41 anos que a Lucy faz reposição hormonal, fazem 50 anos que eu faço reposição hormonal, nada mais do que isso. Só que a principal função da insulina não é baixar a glicemia. A principal função da insulina é ser um hormônio anabólico. Hormônios anabólicos são os que constroem tecidos, ela faz parte da função construção de tecido. Então, voltando ao que você estava falando, Sim. E eu acho que isso você vai relacionar com a questão das fáscias. Acho, eu estou perguntando mesmo. Se eu tenho um excesso de insulina no meu corpo, e infelizmente a gente está vendo hiperinsulinemia é característica no tipo 2, e por isso ele desenvolve diabetes tipo 2, quer dizer, é um dos motivos vinculados a. E a gente está vendo muito diabético tipo 1 com hiperinsulinemia por excessivas doses de insulina. Isso não pode provocar geração excessiva de tecidos, fibroses, contrações? Com certeza, Jane. Né, a gente já ouviu muito falar sobre lipodistrofia, né, Jane? E imagina um tecido, como ele seria capaz de absorver 80 unidades de insulina NPH aplicadas no mesmo local? Eu acho que nenhum tecido seria capaz de, né? Então, o que acontece? A insulina fica lá estocada em algum lugar, né? E isso vai criando fibroses, né? Porque vai cicatrizando, né? E aquela parte que poderia e deveria ter movimento, né? Que seria esse trabalho do exercício físico, inclusive, né? A gente poderia se beneficiar em relação a essa absorção da insulina via subcutânea. Né? Por manter o tecido saudável, flexível, circulando, mais íntegro. Isso. E exercício é uma boa ferramenta para a gente utilizar. Por isso que a gente, na verdade, é contraindicado a gente aplicar insulina no membro que a gente vai realizar exercício. Porque onde a gente realiza exercício é onde vai chegar mais sangue, vai sair mais sangue. Vai chegar mais sangue, vai sair mais sangue. E isso vai fazer com que essa insulina que foi administrada seja absorvida mais rapidamente. E se ela for absorvida mais rapidamente, a chance da gente ter uma hipoglicemia em função de um local não adequado para aplicação em relação à prática de exercício, isso é um fator complicante. Agora, imagina você aplicar uma quantidade enorme, né? Isso vai trazer uma inflamação tecidual, né? E as fáscias, o que eu tenho observado com o trabalho da fasciaterapia, quando você trabalha as fáscias, você não está trabalhando só o local, você está trabalhando a distância, porque ela é uma rede que vai da cabeça até a pontinha do pé, né? Já tratei pacientes assim que, nossa, Lucia, eu estou sentindo lá no pé, fazendo uma drenagem para linfedema em membro superior, né? Sendo que o linfedema estava nesse braço. Nossa, Lucia, eu estou sentindo você empurrar os fluidos lá para baixo numa convergência, contando internamente. Depois, agora eu estou sentindo subir. Agora que você está mexendo aqui no punho, eu estou sentindo você mexer lá no meu pé, né? Então, são coisas que a fáscia ela é capaz de fazer. E a sensibilidade, isso daí que é o interessante da coisa, né? Você trabalhar o seu corpo, mas sentir o movimento. E isso daí, se você realizar numa lentidão específica, que eu trabalho com a fasciaterapia, eu acho que é um caminho que a gente pode realizar de uma forma autônoma, sozinho. Não precisa você estar com um profissional da área de educação física, ou fisioterapeuta, ou terapeuta manual, ou não sei o quê, para você realizar o seu movimento.
Você pode orientar a pessoa a aprender a fazer, é isso? Sim, na verdade, a gente ensina como fazer, né? Então, para trabalhar com fáscia, no meu entender, a gente não realiza força, né? E tudo exige uma biomecânica, é, biomecânica estrutural, né? Um equilíbrio de forças anteriores, posteriores, laterolaterais, né? Que isso vai trazer com que você não tenha que exigir força, né? E daí você consegue deslizar as camadas de fáscias mais com melhor resultado, Uhum. né? E isso Eu, que é interessante, eu você acho, usar. Hum, desculpa, eu ia dizer que eu acho muito interessante tudo isso que você está falando, porque antes de relacionar isso com a condição diabética como um todo, você está falando, você está ressaltando, e é uma coisa que eu vivo insistindo, nosso corpo é um único sistema. Você não vai mexer no olho sem que todo o sistema seja afetado. Aliás, isso é real física quântica, né? Não é esse besterol que o pessoal diz por aí, né? uhum, Tudo está interligado. A rede das fáscias não é apenas a rede das fáscias, mas são as diversas redes todas interligadas e interconectadas. Por isso que o emocional nos afeta tanto. Ah, eu não uhum, fiz nada, por que a minha glicemia está altíssima? Você está, o estresse em pessoa, isso te uhum, afeta. Não, isso as aqui. coisas todas estão interrelacionadas. E aí, interessante isso que você fala também, de ao trabalhar com as fáscias, fazê-lo com muita delicadeza, no caso, como você trabalha, e eu sei porque eu já tive oportunidade de ser tua paciente, e assim tornar a pessoa também mais sensitiva em relação ao seu próprio corpo. Quantos de Exato. nós estão completamente embotados que não conseguem perceber onde está o seu pé, até que descobrem que estão perdendo o dedo porque nunca perceberam que o seu pé existe e que tem É, sustentado ele por décadas, sustentado essa uhum, pessoa por décadas. Então, o é, autocuidado vai passar também por essa autoobservação de eu sou um sistema inteligentíssimo, complexo e íntegro. E quando a gente tenta tratar só a orelha, eu não estou tratando essa pessoa. Eu estou tratando, na verdade, eu estou distratando, porque eu estou ignorando o todo onde essa orelha, né, esse pâncreas, esse pé, esse dedo se insere. E eu acho muito uhum. bacana essa base. É, então, hoje muito se fala, né, sobre trabalhar o sensível, né? E assim, esse movimento que a fasciaterapia, ela estimula, trabalha e trata, né, estimulando esse movimento interno, que é diferente do movimento físico, não é movimento físico, o trabalho do movimento interno, ele é muito específico, ele é Uhum. muito sensorial, ele é muito assim que na verdade eu desconhecia, mesmo sendo profissional da área da educação física, que é do movimento, mesmo sendo fisioterapeuta, que também é do movimento. Nós fisioterapeutas, nós sabemos mandar fazer, né? Orientar fazer. Educador físico também ensina a orientar, a Realizar o prescrever, movimento. É. a realizar um movimento, mas sem trabalhar o interior, né? E isso a gente consegue um resultado exponencialmente maior, né? Porque a gente junta a pessoa, o corpo, o sensível, né? E eu acho que esse é o caminho que a Uhum. gente vai ter daqui para frente. E a gente também trabalha com psicológico, né? Eu Sem dúvida. trabalho numa ONG chamado Espaço Ser, Casa Mateus Campos. Lá a gente trata crianças, jovens, adultos, borderline, que tentaram suicídio por né, em Algum algum motivo. momento da Uhum. vida, né? E que estão lá buscando ajuda, né? E assim, as dores físicas, elas não deixam de ser uma resposta às dores mentais,
né? Então, aquela tensão que você tem, né? Ou então aquela imobilidade que você fica numa cama, né? Por muito tempo, sem ver luz, sem ver nada, né? Isso tudo vai te trazendo tensões, desequilíbrios musculares, né? Vai te trazendo aquela amargura, né? E que isso é falta de movimento, E é um né? círculo vicioso, né? E é um círculo vicioso, exato. E é muito difícil. Eu atendi uma criança que ela não dormia. Ela tinha 6 ou 7 anos. Ela parou na maca, ela deitou e, enfim, eu não conhecia a história dela, né? Eu comecei a fazer a fasciaterapia com cobertor, bonitinho, ela dormiu. Ela dormiu, ela acordou. Eu dormi. Eu falei assim, mas você não dorme? Não, eu não durmo. Falei assim, meu Deus do céu, né? Que bom que você dormiu, né? Daí no dia seguinte a mãe dela liga agradecendo porque a menina tinha conseguido dormir à noite, né? Uma pergunta para você. Hum, Então, isso tudo que você está falando sobre a necessidade da propriocepção, né? A noção de corporeidade que muitas vezes a gente perdeu pelo tipo de vida que perdeu a gente no tem, decorrer da né? vida. Tu achas, porque nós somos comportas, pessoas que estão mantidas em glicose Bravamente, há muito bravamente. tempo. É. Você considera que esse trabalho de propriocepção, de percepção da sua própria corporeidade, obviamente de exercício, movimentos e sensorialização, tem alguma relação com os cuidados em diabetes? Tem tudo, né? Porque assim, tudo tem a ver, né? A gente é o todo, né? O que acontece? Né? Assim, eu já atendi pessoas com gastroparesia, né? Com síndrome do intestino irritável, né? Com problema, pessoas outras sem diabetes, com problema renal, né? E assim, a gente consegue trabalhar via terapia manual, chegando na parte sensorial, Uhum. chegando nessa parte de psicológico, a gente não consegue trabalhar separadamente, né? Porque face é tudo. Os órgãos também têm Estão fáscias. Fáscias revestidos. Uhum. são revestidos, mas dentro deles também são fáscias. Um rim, Uhum. por exemplo, né? São Sim. fáscias, né? A bexiga, que é um órgão oco para chegar e guardar a urina para ser eliminada. Então, isso tudo são fáscias, né? E ele está aqui dentro da nossa pelve, né? Nosso abdômen, né? O nosso pulmão também são fáscias, né? Então, toda essa parte respiratória, hoje muito do Covid, né? A gente sabe que muitas pessoas que têm Covid, eles têm uma dispneia, falta de ar, que assim, ela não consegue respirar. Você já pensou, você está no ar ambiente, você não conseguir fazer com que o ar entre? Imagina o desespero, a sensação terrível de morte iminente. A gente já sentiu isso, né, quando a gente tem hipoglicemia severa, né? É aquela coisa, né, que isso. Mas imagina você não conseguir respirar. Imagina você estar lá no fundo do mar e você não ter ar, porque acabou o ar dentro do seu. Você já pensou, né? E assim, essa condição respiratória, falta de ar, dor de cabeça, as cólicas intestinais, a dor no pulmão por não conseguir respirar, né? Isso tudo, eu A atendi capacidade pessoas contrátil do coração, que do também é coração que trabalhada por isso. depende.
depende de tudo isso, né? Imagina quando você está numa hipoglicemia severa, né? Onde você está com a glicemia e daí começa a taquicardia, tá. Imagina o risco cardiovascular que já tem dentro da pessoa com diabetes e que agora está com hipoglicemia e que aumentou o débito, aumentou a pressão arterial, o risco aumentado que a pessoa tem, né? De ter um infarto ou um AVC, né? Que é uma doença cardiovascular e cerebrovascular, né? Por hipoglicemia, né? O que já é comprovado. Hipoglicemias provocam aumento dos AVCs e infarto. Só que assim, o que acontece? Ninguém chega a explicar. Né? Ninguém chega, aumenta risco. É porque a placa ficou instável. A placa não ficou instável. Ela ficou instável porque aumentou a pressão arterial, o vaso distendeu, toda a gordura que está presa na parede das artérias, elas podem se quebrar. E quando ela se quebra, o sangue que é um fluido que vai ter que circular por toda a corrente, vai carregar esse pedacinho de gordura que foi quebrada por causa dessa pressão alta, vai levar por todo o sistema, vai chegar em algum lugar, seja no coração, obstruindo a passagem do sangue. Então, ele obstrui aqui esse pedaço, ele vai deixar de ser oxigenado, pode necrosar. Nutrido, né? E daí vai levar à morte tecidual, que é o infarto. O infarto é morte tecidual, morte do tecido por falta de sangue oxigenado. Isso pode acontecer infarto cardíaco como infarto cerebral, né? E isso daí é o AVC isquêmico ou infarto isquêmico. E também ele pode, devido a esse aumento da pressão, ele pode estourar algum vaso. E quando ele estoura, é mais complicado ainda. O AVC hemorrágico, se a gente tiver uma parede de algum vaso que já está meio fragilizado, fragilizado, se a pressão aumenta, esse vaso pode distender, estourar. E quando ele estoura, todo o sangue vai ser, né? E vai se espalhar e não do jeito que devia. Ele vai se espalhar e não do jeito que devia. Isso. E isso daí é o AVC hemorrágico, que vai pegar uma área maior, vai ter um comprometimento maior do que o AVC isquêmico, o infarto isquêmico. Desculpa, mas nós que temos diabetes, precisa acontecer isso? Vai acontecer isso? Então, para a gente ir fechando, o que você, como uma pessoa comporta, que tem 41 anos já de diabetes, e que insiste em estar viva, teimosa, aí, funcional. Persiste. Né? E como profissional de saúde que o que você daria de dicas, indicações, orientações para as pessoas que têm diabetes e que estão começando, às vezes, o caminho, ou às vezes até já estão bem avançadas nesse caminho, mas não tiveram a oportunidade de estudar, de aprender, de conhecer, de ser orientada? Quais seriam as principais dicas que você daria para chegarem a ser comportas? Eu quero que o grupo aumente muito. Eu quero chegar nos meus 100 anos e a gente ter, assim, mil comportas no grupo. Maravilha. Quantas comportas temos hoje, né? Então, eu acho que buscar a educação em diabetes é o melhor caminho. Não é porque você está usando uma insulina X ou Y que você pode ter um mau controle. Você pode sim. Eu falei numa live que eu usava NPH e eu quase morri. Eu quase morri porque na época eu não sabia que se eu dividisse em 3 aplicações de NPH irregular na época, aquilo poderia me manter bem sem risco de hipoglicemia, né? Então, é buscar conhecimento, seja em livros, seja aqui no grupo Diabetes Doce Desafio, seja em algum lugar onde você vê que a coisa funciona, né? Se seu tratamento não está indo de acordo, busque outra pessoa, busque outras informações.
Busca o médico que essa pessoa tá acompanhando, né? Mas principalmente o educador em diabetes, que é a pessoa que pode estar mais próxima de você, eu acho que é o melhor caminho. Eu não vejo outro caminho, né? Uma ONG, né, como o Diabetes Doce Desafio, ela precisa estar mais aberta, né? Mais melhor divulgada, Disponível. disponível, não só no Facebook, né? A gente precisa ter outros lugares onde a gente tenha profissionais capacitados, não é porque ter mestrado, doutorado, não, mas é ter conhecimento em saber o que fazer em casos de hipoglicemia e hiperglicemia, né? E eu acho que profissional da saúde que é bom, né? Ele pode entender um pouco das necessidades que uma pessoa que ele está atendendo apresenta. Ela seguiu as orientações, né? E ela estava tomando uma quantidade extremamente alta, né? Então ela fica alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, uma hemoglobina de 11, né? Depois, no dia seguinte, a menina fala: Lucy, eu nunca tive uma glicemia tão boa o dia inteiro, né? Jane, isso daí é o que dói no meu coração, né? Não adianta você estar numa ONG e você deixar de prestar atendimento, né? Numa condição séria como essa de hipoglicemia, depois que come por excesso de ultra rápida. Já vi meninas tomando 20 unidades de ultra rápida Eu também. numa ONG que eu E trabalhei. não serve para ninguém. Não existe quem precise de 20 unidades de ultra rápido, a não ser Pois que pese mais que 200 quilos. sim, E mas para chegar nos 200 é porque comeu muito também, né? Ninguém, ninguém engorda porque não come, né? Ninguém engorda. Eu acho que isso não existe, não sei. Então, eu estou entendendo que a tua dica central é: se você quer viver muito e muito bem, conheça o teu corpo e conheça a condição que você tem e corra atrás. Descubra quem pode te ajudar, descubra quem consegue fazer as coisas adequadamente para que você encontre o seu caminho. Porque o caminho de cada um não é igual, não, cada um tem o seu tratamento, isso é real. Mas não pode, Exato. não faz sentido coisas extremamente diversas, muito diferentes, entre pessoas que são muito semelhantes. Né? Se não está dando certo, alguma coisa tem que ser feita. Não existe ter complicações porque tem diabetes. Existe ter complicações porque diabetes não foi bem tratado. Não É, é simplesmente porque você tem diabetes. Diabetes, per se, não gera as complicações. Não é é, uma história natural. Antigamente era. Hoje não é. Hoje você tem complicações se você abandonou o tratamento ou se o seu corpo é muito frágil, porque existem pessoas geneticamente mais frágeis, ou se você está fazendo um péssimo tratamento. exato. E isso é a grande maioria, infelizmente, né? Então, a educação em diabetes tem que começar além dos familiares, amigos, principalmente para a equipe de saúde, né? Porque nós dependemos deles. Isso Com daí foi o que certeza. eu falei no projeto Sanofi Diabetes Your Type em 2019, Ela é né? garota propaganda, gente. Ela tá muito bonita das várias coisas que a Sanofi fez e ficou muito legal. Eu vi essa última já também. Legal, né? Isso daí foi lá na América Central, né? Muito legal, eles dando, assim, ensinando a importância de que se não está dando certo, leva o material para o seu médico para Médico, você para você ajustar o que precisa ser ajustado. Não com deixe quieto. com esse companheirismo entre o médico e a pessoa que tem diabetes, entre os profissionais de saúde e a família dessa pessoa. Porque é só juntos que a gente vai poder fazer isso. Não somos uma ilha, não existe tratamento pronto. Tem que ser conversado, construído e ajustado a cada momento. Ou você, Lucy, hoje é a mesma Lucy de 40 anos atrás.
Não, de jeito nenhum. Antes eu era esportista, nadava muito. Hoje eu não tô tanto mais, né? Eu faço um pouquinho, mas assim, né? É uma coisa já mais meio de velhinha, assim, sabe? 53 anos, né? Mas assim, a gente pode mudar a nossa história e começar de novo, né? Às vezes eu falo muito dura, né? Mas assim, a minha psicóloga já me falou, Lucy, você tem que estar tanto naquela média glicêmica, né? Tem que estar numa faixa de 70 a 99. Se sai um pouquinho fora, você já fica uma fera. Eu sou mais ou menos isso. E isso daí é um negócio que a gente precisa tentar mudar um pouquinho e ser mais flexível. E eu estou aprendendo isso com a fáscia. Eu sei que às vezes cometo muito erro, né? Às vezes eu fico muito brava com as coisas que eu ouço e vejo nas comunidades, seja de fisioterapia ou educação física, Ou de ou diabetes. mesmo relacionados ou não a diabetes, né? Sim. Então, isso daí é um negócio que me estressa, porque o profissional, ele tem que estar super capacitado antes que ele fale besteira, né? Eu acho que sim, porque assim, você tem que falar com convicção, com coisas que você já vivenciou, viu, sentiu e acredita, né? Então, se a gente continua só ouvindo, achando que ou então o que o livro fala, nem todos os livros estão 100% certos. Cada um vai falar aquilo que acredita e que aprendeu e viu, né? E defendeu, né? E você tem que Então, botar isso no cadinho do seu coração e descobrir o que, que daquilo realmente serve para você. E para isso precisa muito discernimento e precisa conhecimento. Do que eu estou te entendendo, você está valorizando muito e como eu acho isso importante. O trabalho das ONGs, infelizmente, são bastante fragilizadas, muitas delas, né? Muitas delas têm dono, né? Não, elas não fluem, não funcionam, mas como é importante que nós, pessoas com diabetes, estejamos lá apoiando para que juntos a gente possa colocar as ONGs a funcionar. O trabalho do autoconhecimento, o exercício físico, a educação em diabetes, e tudo isso fazendo com que a gente consiga dar cada passo no seu tempo e assim tendo uma vida cada vez com mais qualidade, porque não é porque a gente é doce que a nossa vida tem que ser amarga, né? com certeza não, né, Júlia? Então é isso. Eu acho que a gente tem que valorizar e, assim, a gente tem que descobrir novos caminhos, né? Porque o caminho que está pronto, né? Ele pode estar pronto, mas existem outros caminhos, né? E a prática do exercício físico, ele tem que ser mais valorizada em todos os lugares, né? Isso daí não é só para pessoa com diabetes, é para Não. todo mundo, né? Ainda mais agora em tempos de Covid, a gente precisa praticar um exercício, porque senão você fica doido, né? Você fica doido, seu corpo morre, né? Isso. Porque você está num estresse maior do que o normal, né? Você está com medo de alguma coisa que você não enxerga e que você pode estar tendo e passando para outras pessoas, né? Ainda mais eu sou profissional da área da saúde, trabalho com terapia manual, então eu tenho uma proximidade de pacientes, assim, menos de um braço, meu braço é pequeno, eu tenho 1,55 m, então, assim, imagina, né, o risco, né, Dessa que a gente transmissão. Uhum. De isso, energia, eu estou falando, né? de tudo, De né? Eu tudo. acho que a gente está num momento que a gente precisa cuidar bastante, né? E assim, você anda na rua, você vê gente sem máscara, você vê gente, né? Já ouvi médicos falando que máscara era besteira no começo da pandemia, né? E não é, né? Eu acho que isso daí é um cuidado básico que a gente precisa ter e manter. Isso no Japão, qualquer pessoa que está tossindo, espirrando, está usando máscara, Uhum. né? Isso tem que ser uma prática que não é para De ser adquirida em civilidade. função do Covid, né? E sim uma prática usual, comum, né? Diária, né? Então, os bons hábitos a gente tem que permanecer e dar maior ênfase, né? Principalmente no nosso controle. Exatamente. Luci,
Foi um grande Desculpa, prazer. não falei tudo ainda, hein? Ah, não? Então vai lá. Porque a gente já ultrapassou em muito o nosso tempo, Sim, mas eu pode não quero. cortar, pode cortar, Não, não corta. vou cortar, não vou cortar. Eu quero te deixar à vontade para você fechar, só que realmente nós vamos ter que dar uma ajeitada depois. E assim, eu acho muito legal essa tua ênfase em levar as pessoas a cuidarem de si, a observarem assim e buscar a ajuda dos profissionais exatamente para conhecer o seu caminho, né? Existe uma frase que é bem conhecida, né? Os caminhos não existem per se, eles são feitos no nosso caminhar, né? O caminho se constrói no nosso caminhar. E é Tá com isso você a mesmo. palavra. Jane, eu agradeço muito, né, sempre de estar junto do seu grupo. Às vezes dá uma vontade de pegar e sair, porque assim, você vê que como que a gente consegue ajudar tantas pessoas, né? Mas você consegue ter essa qualidade, né, de aproximar as pessoas junto de você, junto do seu grupo, e isso é muito rico, né? E que isso continue. E isso daí, infelizmente, a gente tem que fazer com que outras ONGs tenham essa capacidade. Não é porque a diretoria tem esse poder, mas assim, a gente tem que tirar a diretoria, é que nem o nosso governo, sabe? Se a gente tirasse todo o governo, talvez o mundo seria melhor, né? Então, assim, são coisas que você e a sua equipe, você consegue manejar isso bem e tratar isso com mais carinho, né? Quem dera. E essa minha boca nervosa é um negócio meio grave. Você queria deixar mais alguns recados, por favor. Recados. Ah, sim, você nem contou, você usa bomba. Eu uso bomba desde 2007. Eu agora uso a bomba com sensor a 640G. Me ajudou muito, mas ainda preciso modificar algumas coisas para ficar melhor. E assim, juntou essa coisa do Covid, mais a menopausa. Você já ouviu falar em menopausa, Jane? Vixe Maria, cruz credo. Alterou muito o meu controle. Antes O meu eu não. estava bonitinha, o meu deu uma zoada assim, não sei se foi o Covid, o isolamento domiciliar, o que foi, né? Isso daí alterou bastante, porque agora também nem vou caminhando até o consultório, eu vou de carro ou de moto, então, assim, é uma coisa que na minha vida mudou muito. Eu quero E juntou com a comentar. minha. Eu quero comentar também que a Lucy, ela, além desse trabalho, tanto voluntário quanto profissional, voluntário no sentido de não cobrando, quanto o trabalho profissional mesmo, com fascioterapia, com orientação de exercícios, com atendimento com pessoas com necessidades especiais variadas, né, como fisioterapeuta, como educador físico, ela é, como vocês estão percebendo, ela é extremamente estudiosa e vem tentando fazer vários projetos e trabalhos para poder disseminar melhor essas informações, né, seja por meio de participação em eventos, quanto nos próprios grupos com os quais você consegue entrar. Então, a Lucia é muito presente no nosso grupo do Diabetes Doce Desafio, como ela estava dizendo, quando ela vê alguma questão colocada, eu muitas vezes ponho o nome dela para chamar, para ela, ó, Lucia, isso aqui é para você responder. E ela própria identifica e está sempre ali muito presente. Então, é uma pessoa muito disposta, né, a colocar o seu saber e a sua experiência à disposição das pessoas, para quem quiser ouvir, né? Porque assim, as pessoas têm que fazer as suas escolhas, e por isso eu também agradeço muito, Luci, muito, muito, muito. Eu que agradeço, gente. Eu não sou meia confusa, assim, então o que eu puder ajudar, me coloco à disposição. E quem tiver Covid, eu sei que todo mundo pode ter, né? Infelizmente. Mas eu quero fazer esse estudo com pessoas com diabetes e Covid, né? Isso. É uma prática de autotratamento, automanipulação em clavícula, externo, processo tifoide, diafragma, para dar liberdade para todo clavícula
externo, que é esse osso do meio, processo tifoide, que é aqui na boca do estômago, e o diafragma, que está bordeando todas as últimas costelas até as primeiras lombares aqui atrás. Então, eu ensino esse autotratamento, automanipulação, para a pessoa realizar isso em casa, no isolamento domiciliar, para evitar, né, que ela tenha que buscar atendimento, lógico que vai ter um atendimento médico prévio, para diagnosticar o COVID, né? E eu ensino voluntariamente. A única coisa que eu vou querer são dados para eu coletar e ir juntando os efeitos desse autotratamento e compilar, né? Marcar, fazer um estudo no final. E assim como eu estava dizendo, com a experiência dela, com o estudo dela, ela pode tornar isso disponível para que outros profissionais e outras pessoas que tenham necessidade dessa atenção e desse cuidado possam entender o processo. Então, é um trabalho, como é que se diz? Novo, né? No sentido de que é uma novidade, não tem quase gente fazendo isso, e ela tem observado inúmeros benefícios em permitir que a pessoa que desenvolveu o COVID consiga vencer essas barreiras respiratórias, por exemplo, para se sentir melhor e não ter, exatamente, não ter que ser internada devido a esse travamento a que o corpo é submetido em função da inflamação generalizada que ocorre. Talvez não precise entrar em corticoide, inclusive, que está sendo um problemão para os diabéticos, né? Que é um problemão, qualquer um. Lucy, tá bom. Desculpa o tempo. Não, imagina. Depois o Bob me disse, é muito difícil contar 40 anos em 15 minutos, né? Então a gente tem muito para conversar. Foi muito bom. As pessoas que estão aqui vão poder entrar em contato contigo também. A Lucy está sempre lá no grupo, qualquer coisa é só chamar por ela. E a Lucy precisa de ajuda também na disseminação desse projeto, desse estudo que ela está fazendo. Então, quem teve Covid ou conhece alguém com Covid que queira entrar em contato com ela, para ela poder dar essa orientação e coletar dados sobre como a pessoa conseguiu, se conseguiu ou não, como melhorou, se melhorou ou não, com esse autotratamento. É isso? Que pode ser um tratamento auxiliar, né? No tratamento médico que ela está seguindo, claro. Isso, né? Em todo o controle. Tá bom, Jane? Beijo grande, querida. Muito obrigada por tudo. E que continue assim. Nós temos que nos encontrar lá nos 100 anos de idade. Sabe como é, né? Falta pouco. Isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau para todo mundo. Muito obrigada. Desculpa o tempo. Não, o tempo é nosso. Tá bom.